Bom, então vamos lá. Aula 4: Guerra Fria, corrida armamentista e zonas de influência. Conteúdos: OTAN, Pacto de Varsóvia, corrida armamentista espacial, zonas de influência dos blocos antagônicos e desdobramentos. Objetivos: discutir a constituição das alianças militares OTAN e Pacto de Varsóvia com o acirramento das tensões internacionais, relacionar a corrida armamentista espacial, ampliação de zonas de influência dos blocos antagônicos e suas atuações para a expansão de suas alianças. E, por fim, identificar os desdobramentos da Guerra Fria e as intervenções indiretas das superpotências em conflitos no mundo, né? Aí, no caso, temos aqui entre parênteses a especificação da guerra na Coreia. Tá? Já dando uma adiantada aqui nesse material, visto que eu não vou ter nenhum aluno presente ali para tirar qualquer tipo de dúvida, o que eu tenho aqui, né, nesse material, então, OTAN, Pacto de Varsóvia, é o contexto da Guerra Fria, onde você tem a OTAN como o Tratado do Atlântico Norte, né, que é a aliança ali dos países do bloco ocidental, do bloco capitalista, né, e o Pacto de Varsóvia, ele vai ser composto ali pelo leste europeu, União Soviética, tá? Então, eram duas zonas, dois blocos ali armados, onde a intenção era a defesa, né, a defesa mútua ali em caso de conflito, e também você tem ali um auxílio econômico militar, né, para cada um dos seus respectivos blocos. Liderança da OTAN, né, liderança maior, seria ali dos Estados Unidos, né? Obviamente se pensa que os países dentro desses blocos estão ali num pé de igualdade, mas não estão, né? Então dentro da OTAN você tem uma influência muito maior dos Estados Unidos, assim como no Pacto de Varsóvia, né? A União Soviética em si domina toda a estrutura. Corrida armamentista espacial. Então isso vem como uma resultante desse conflito, né, desse conflito aí bipolar, capitalismo, Estados Unidos, né, socialismo, melhor, comunismo, União Soviética. Então, desse conflito, a gente tem a corrida armamentista espacial, tá, onde você vai ter uma crescente muito grande da construção dos armamentos nucleares, que ainda hoje gera uma espécie de frio na barriga, né, caso ocorra aí um conflito entre os países que detêm esses tipos de arma. E a corrida espacial vai ser uma espécie de competição, entre aspas, entre os dois blocos aí, para ver qual desses blocos, se vai ser principalmente Estados Unidos ou União Soviética, que vai dominar aí essa conquista espacial, que a gente vai ter como ápice de tudo a chegada do homem à Lua. E zonas de influência, né, entre esses blocos antagônicos aqui, que é a última parte desse conteúdo, a gente vai ter várias, né? Então, na Guerra Fria, o conflito armado ele não vai ocorrer diretamente entre as potências principais, Estados Unidos e União Soviética, mas você vai ter esses dois países influenciando vários outros, né, exercendo influência na África, né, na Ásia, e colocando essas regiões aí muitas vezes em conflitos, em guerras, onde cada um dos lados aí vai fornecer armamentos para esse conflito, né, visando ali uma ampliação da zona de influência, né, de uma forma indireta. Já que não podiam brigar diretamente, você tem essa forma indireta da expansão ou do capitalismo ou do comunismo, né, liderado pela União Soviética. Aqui no material, ele já antecipa que vai tratar da questão das Coreias, né? Então, Coreia do Sul vai ser de influência dos Estados Unidos, Coreia do Norte de influência aí da União Soviética. Nesse conflito, a gente tem uma espécie de impasse,
tá? Um equilíbrio de forças muito grande. E já não caberia mais utilização de armas nucleares, porque isso daí já foi utilizado na segunda, no para finalizar a Segunda Guerra, né? Foi utilizado ali no Japão, na Hiroshima e Nagasaki, e nem pegaria bem nesse contexto apelar para a tecnologia nuclear, né, em cima das Coreias. Então você não tinha um clima que permitiria isso. Então, nesse equilíbrio de forças, você vai ter um impasse, um empate técnico ali, onde a Coreia vai simplesmente romper em duas, né? Então você vai ter ali a Coreia realmente, como ainda é hoje, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tá certo? Basicamente eu dei aqui um apanhadão geral de todo esse material. Agora eu vou passar propriamente para a leitura dos textos, exposição do conteúdo, tá bom? Então vão acompanhando aí mais detalhes com a leitura que eu vou colocar aqui dos textos. História do relógio do juízo final. Em 1945, cientistas como Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e outros, que estavam ligados à construção das primeiras armas nucleares, fundaram o Boletim dos Cientistas Atômicos. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Boletim criou o relógio do juízo final, em 1947. No momento em que foi construído, o relógio marcava 7 minutos para meia-noite. Em 1991, quando a Guerra Fria terminou após a dissolução da URSS e das tensões com os Estados Unidos, o relógio chegou a ser bastante atrasado, 17 minutos para meia-noite, revelando um otimismo em relação ao fim dos conflitos nucleares. Corrida armamentista. Você já notou a existência de abrigos nucleares em filmes e séries estadunidenses ou europeias? Essas construções são resquícios da Guerra Fria, já que as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, viviam em uma disputa armamentista. Os soviéticos começaram os testes com a bomba atômica em 1949. Os Estados Unidos seguiam criando e testando novos armamentos. Alerta: perigo! Em 1951, o governo dos Estados Unidos criou a Administração Federal de Defesa Civil, FCDA. Entre suas atividades, estavam a produção de filmes educativos para ensinar as crianças como reagir em caso de um ataque nuclear. Bom, então aqui no caso, o curta-metragem exibido nas escolas era esse aqui, né? Era uma tartaruguinha, o Burt, e você tinha aqui os dizeres, né? Ele é inteligente, mas tem um abrigo em suas costas. Você precisa aprender a encontrar um abrigo também. Então era uma forma de ensinar as crianças ali a se proteger de uma explosão nuclear, né? Como se houvesse ali muita alternativa. Mas fazia parte da mentalidade, né, do clima de Guerra Fria no período ali na década de 50. Corrida espacial. Os enfrentamentos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética também se fizeram fora da esfera terrestre. Como uma demonstração de seus avanços tecnológicos e de suas capacidades logísticas, cada país passou a investir pesado na exploração do espaço sideral. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial no espaço, em 1957. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. Os Estados Unidos não ficaram atrás no pioneirismo. Em 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a pisarem na Lua. Bom, aqui é a imagem do Yuri Gagarin, tá? E aqui um QR Code onde vocês podem ver uma matéria referente a esse voo dele, tudo bem? Então, deixar uns segundinhos aí para vocês acessarem o QR Code. De qualquer forma, vocês podem acessar mais tarde, tá certo? Aqui também tem o link, né? E aqui o QR Code que facilita a vida de vocês, aí, principalmente quem usa o celular. Mas vamos adiante.
aqui um trecho das palavras do Neil Armstrong, né? Então esse é um pequeno passo para o homem, mais um gigantesco salto para a humanidade. Então aqui foi a resposta dos Estados Unidos ao voo, né, com o Yuri Gagarin. Então você tem aqui o Buzz Aldrin, né, fincando a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Tá? Então isso aí praticamente marcou o fim da corrida espacial. Tá? Aqui um QR Code, também com um vídeo, uma matéria referente a essa chegada do homem à Lua. Tá? Então, nave Apollo 11. Uns segundinhos aí para quem usa o celular. Mas de qualquer jeito tem o link aqui e esse material está disponível também no repositório do CMSP. Mas vamos adiante. Pause e responda. Com base no texto abaixo, reflita como funcionou a manipulação da população dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para dezenas de milhares de burocratas com e sem uniforme militar que vão para o escritório todo dia construir armas nucleares ou planejar uma guerra nuclear. Milhões de trabalhadores cujo emprego depende do sistema de terrorismo nuclear, cientistas e engenheiros contratados para buscar aquela inovação tecnológica final que pode oferecer segurança total, fornecedores que não querem abrir mão de lucros fáceis, intelectuais guerreiros que vendem ameaças e bendizem guerras. Barnett, 1981, p. 97 Apud, Hobsbawm, 1995. A população era encorajada a pegar em armas para lutar contra os invasores. A população era amedrontada com o risco de ataques aéreos e armas nucleares. Bom, então aqui a gente tem o questionamento. A primeira resposta, a primeira alternativa aqui diz o seguinte: a população era encorajada a pegar em armas para lutar contra os invasores. Então, primeiro que não teve invasores nos Estados Unidos nesse momento da Guerra Fria. Tá? Outro ponto é que aqui o texto ele é muito claro, ele vai falar do burocrata, do indivíduo que trabalha no escritório, cientista, engenheiro, tá? Então as pessoas que trabalhavam para manter aí, de certa forma, essa economia de guerra. Tá? Você tem aqui, então, como segunda opção, a população era amedrontada com risco de ataques aéreos e armas nucleares. Sim, então essa daqui é a resposta certa à manipulação. Você tinha toda essa manipulação, esse incentivo do governo a essa paranoia com a Guerra Fria, porque isso gerava uma economia de guerra, né, com, como diz ali o texto, lucros fáceis, né? A população terminava apoiando e deixava de refletir sobre a necessidade real de você construir cada vez mais armamentos nucleares, esperando aí um conflito, né, um apocalipse nuclear. Tá? Mas vamos adiante. Então aqui, como vocês podem ver, é um material apontando a alternativa correta. Foco no conteúdo. OTAN, formalização de um bloco. Em 1949, os Estados Unidos criaram uma aliança com o Canadá, o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia e com Portugal, posteriormente com a Itália, a Alemanha Ocidental, a Turquia, a Grécia e a Espanha. A justificativa era se proteger de potenciais ataques da União Soviética. Com isso, surgiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou NATO, da sigla em inglês, prevendo que qualquer ataque a um dos países seria considerado um ataque a toda a coalização. Foco no conteúdo. Em resposta, o Pacto de Varsóvia. Em 1955, a União Soviética também articulou um bloco de países aliados. Foi assinado um tratado de amizade, cooperação e assistência mútua, formalizado em Varsóvia, capital na Polônia. Além da Polônia, compunham o bloco a Tchecoslováquia, a Hungria, a Albânia, a Bulgária, a Romênia e, posteriormente, a Alemanha Oriental. Uma das consequências na política interna desses países foi a instituição do regime de partido único, o Partido Comunista Nacional. As agências de espionagem. Outro instrumento usado pelos blocos capitalista e socialista para tentar destruir seus inimigos foram as agências nacionais de espionagem.
Os Estados Unidos, com a CIA, Agência Central de Inteligência, e a União Soviética, com a KGB, Comitê para a Segurança do Estado, usaram seus agentes espiões, infiltrados no mundo todo, para descobrir segredos do outro bloco e interferir em assuntos de Estado. Ao lado, vê-se um cartaz do filme do espião 007, que refletia esse clima. Foco no conteúdo. Revolta na Hungria em 1956. O bloco soviético era formado pela Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária. Os húngaros se revoltaram contra o poder de Joseph Stalin e, em 1956, iniciaram uma revolta popular, ocupando as ruas e destruindo uma estátua de Stalin em Budapeste, capital do país. No entanto, as tropas soviéticas conseguiram controlar a rebelião, esmagando os rebeldes. Estima-se que cerca de 2.000 húngaros tenham morrido, mais de 20.000 tenham ficado feridos e 200.000 tenham se refugiado em outros países. Muro de Berlim, de 1961 a 1989. A União Soviética resolveu deixar mais demarcado ainda seu poder sobre a Alemanha Oriental, que havia se tornado sua área de influência desde 1949. Em 1961, construiu um muro, que passou a separar Berlim, a capital da Alemanha, em duas partes. Esse muro tinha guardas e barreiras ao longo de sua extensão, com 3 metros de altura. Por conta de seu valor simbólico, foi justamente sua derrubada, em 1989, que marcou também o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria na Ásia. A União Soviética já tinha controle sobre a Coreia do Norte, o Vietnã do Norte e a Mongólia. Mas foi com a implantação do comunismo na China, em 1949, que se ampliou ainda mais sua influência no continente asiático. O presidente chinês Mao Tse-tung fundou a República Popular da China em 1950, aliando-se aos soviéticos. Com isso, os Estados Unidos deixaram de ter aliados na China, e parte deles, financiados com dinheiro estadunidense, refugiou-se em Taiwan, ou Formosa. Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. A Coreia foi um espaço em que o poderio dos Estados Unidos e da União Soviética também exerceu forte influência. Desde o início do século XX, a Coreia esteve sob ocupação japonesa. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, dividida ao norte, sob o comando pela União Soviética, e ao sul, controlada pelos Estados Unidos. Em 1950, a União Soviética resolveu assumir o controle sobre toda a Coreia, e ocupou a parte sul. Houve retaliação por parte dos sul-coreanos, apoiados pelos Estados Unidos e pela ONU. O cessar-fogo ocorreu somente em 1953, com um saldo de mais de 4 milhões de mortos. Então, aqui a partir da leitura do texto nos slides a seguir e dos nossos estudos, desenvolva suas ideias sobre o tema. Registre a resposta em seu caderno. De que forma a Guerra da Coreia pode ser considerada paradigmática dos conflitos da Guerra Fria que ocorreram em outras partes do mundo? É paradigmático, que serve como exemplo, modelo, padrão. Na prática. Texto 1. O século americano. A Guerra Fria tornou-se quente quando os Estados Unidos intervieram na dividida Coreia, em 1950, para ajudar o ditador da parte sul do país depois de esta ter sido invadida pelas tropas do ditador comunista da parte norte. A Guerra da Coreia tornou-se uma guerra por procuração, na qual cada um dos lados tinha o apoio de uma das duas superpotências. A guerra também serviu como pretexto para convencer o Congresso americano da necessidade de aumentar o orçamento militar e de os Estados Unidos procurarem conter a influência do poderoso Partido Comunista do Japão e o governo comunista da China. Com duração de 3 anos, a guerra foi enormemente sangrenta, matando ou ferindo 140.000 soldados americanos e 3 vezes esse número entre os coreanos do norte e seus aliados chineses. 2 milhões de civis morreram no conflito, que terminou com a mesma divisão territorial que havia no início, uma tradução precisa da Guerra Fria como um todo. Karnal, 2015. Correção. De que forma a Guerra da Coreia pode ser considerada paradigmática dos conflitos da Guerra Fria que ocorreram em outras partes do mundo? Como afirma o historiador, a Guerra da Coreia foi um momento quente, pois colocou os dois grandes países, os Estados Unidos e a União Soviética, em campo de batalha.
Essa guerra exemplifica os conflitos da Guerra Fria de várias maneiras: polarização ideológica, intervenção indireta das superpotências, ampliação de investimentos bélicos, potencial de riscos globais, uso de propaganda, influência duradoura nas divisões territoriais e impacto em regiões estratégicas. Ilustra também como a Guerra Fria moldou conflitos regionais em todo o mundo, visando atender aos interesses das duas superpotências. Ou seja, as Coreias tinham conflitos anteriores e continuaram divididas após o fim da Guerra da Coreia, e até mesmo após o fim da Guerra Fria, mantendo-se divididas até os dias de hoje. Bom, então como dito lá no início, o material fechou aí com uma exemplificação da Coreia, né? Então você já tinha na Coreia conflitos dentro da população, né? Com ditadores ao sul e ao norte. Aí esse conflito ele vai finalizar da forma como começou. Então o norte e o sul oficializam essa divisão e a Coreia se torna duas. Tá? Podemos compreender pelo material que não houve um conflito direto, mas sim houve conflito armado e foi indireto, utilizando aí outros atores que puderam brigar aí pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Colocaram fogo em outros parquinhos, mas os dois não chegaram a se enfrentar. Então a aula termina por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.